mais ou menos o livro, porque, como todo mundo diz, tem muitas palavras difíceis e é um pouco difícil de entender. É também difícil de concentrar, né? Porque a história assim começa muito ruim de entender. Aí gostei também de umas partes, tem umas partes também muito assim que não precisaria ter, né? Assim, umas partes assim que não são muitos livros que tem, né? Umas partes fortes assim. É. E é isso. A história é legal, é interessante. E umas partes muito engraçadas, assim, que a gente imagina a cena. Mas é isso aí. Bom, eu gostei primeiramente do livro porque a história dele é muito interessante, a linguagem não é muito difícil. Eu não curti muito o livro porque é muito difícil a linguagem, é muito personagem e é muito confuso o livro. Eu gostei muito do livro Curtiço porque é uma história muito legal e traz muitos personagens. Ele é uma história bem real, só que a linguagem dele é muito difícil porque é muito antiga. Então ele traz umas palavras que não faz parte do nosso dia a dia, até porque também é uma linguagem muito formal. E o realismo é ao contrário do romantismo, que o romantismo trazia mais a história de Era Uma Vez, o casal vive feliz para sempre, e no realismo não é assim. No realismo reata a verdadeira história dos casais. Tem mortes, tem traição, tudo isso. Não é só aquele um com o outro e feliz para sempre. Eu gostei em partes do livro, porque em alguns pontos eu achei ele bem difícil de ler. A leitura era complicada, as palavras eram difíceis e assim mudavam muito do nosso cotidiano. Então eu não estava acostumada a ler essas tais palavras. Mas pelo contrário, eu achei o enredo bacana, a história bacana. É bom para quem gosta realmente de literatura brasileira assim clássica. E a história era passada no Curtiço, que era do João Romão, e tinha todo aquele enredo por dentro da Estela, do Curtiço, e ele é do realismo, que foge bastante, tipo, ao contrário do romantismo. Porque o romantismo ele relatava que os casais sempre se davam bem, não tinha traição, ninguém era infeliz e essas coisas. No realismo não. Tinha traição, o casamento não era perfeito e nem sempre todos ficavam juntos. Mas ele expunha mais o que realmente acontece. Vou falar sobre um pouco dos personagens do livro Cortiço, começando pelo João Romão. Ele era um vendedor, ele foi um vendedor durante 25 anos. E ele também foi o dono do Cortiço no livro. E a Bertoleza. Tinha também o Miranda, que ele era inimigo de João Romão e morava ao lado. E também o Jerônimo, que ele trabalhava na pedreira de João Romão. E ele também tinha a Piedade, a sua esposa, que morava com ele. E também tinha uma mulata muito bonita e sensual, Rita Baiana, que dançava no pagode no Cortiço. Também o Capoeira Firmo, que ele era mulato, companheira de Rita Baiana. Então, conta um pouquinho da sua vida na diplomacia. Bom, quando eu iniciei a carreira diplomática, em 1895, eu abandonei a literatura. Abandono momentaneamente dos desenhos e dou início à minha vida literária, publicando Uma Lágrima de Mulher no ano seguinte, que é em 1879. Em 1881, o ano dentre a crescente referência abolista, eu publico Mulato, obra que deixa a sociedade escandalizada pelo modo cru que desnuda a questão racial, e eu inauguro o naturalismo na literatura brasileira. Autores de vários romances de estética naturalista, o Mulato, A Casa de Pensão e o Cortiço, tendo por influência escritores naturalistas europeus, dentre eles o Émile Zola,
por tal óptica que capta a bioatividade rotineira e a vida dos cestos, o preconceito e mesmo em taras individuais. Bom, com o falecimento do meu pai em 1878, eu tive que voltar para o Maranhão para sustentar a família. Ali, instigado pelas dificuldades financeiras, eu abandono momentaneamente os desenhos e dou início à minha vida literária. Põe pausa. Lá do início do livro, Cortiço. Começa com João Romão, que ele era dono do cortiço, da pedreira e da taverna. Ele era um cara que buscava muita riqueza, ele fazia de tudo para conseguir, ele roubava. Aí ele tinha uma amante chamada Bertoleza, que ele explorava muito ela, e por causa que ele tinha inveja do Miranda, que era superior a ele, um homem muito rico. Ele tinha inveja dele, queria trabalhar cada vez mais para conseguir conquistar, para conseguir ficar mais rico do que ele. Acabou. Na história do cortiço, eu entendi só algumas partes. Eu entendi que tinha dois casais, a Estela e o Miranda. Eles eram casados há mais de 50 anos. Aí eles se separaram por causa de uma traição. Aí a traição foi por causa que entrou um estudante de 15 anos chamado Henrique. Ele era lá de São Paulo. Aí ele não tinha ninguém com quem ficar. Aí a Estela adotou esse menino, aí esse menino era quase um filho para ela. Aí ela tinha 2 filhos. Aí os 2 filhos ficaram com inveja. Aí um dia a Estela estava no jardim do cortiço. Aí o Henrique tava vendo ela. Aí o Henrique se aproximou nela. Aí os dois teve uma relação. Aí os dois teve uma relação com a Estela. Aí foi assim que a Estela traiu o Miranda. Aí os dois nunca mais se falaram. Eu gostei do livro, só que, como sempre, a leitura brasileira é mais complicada de entender e eu não sei o que eu vou falar. É pra você colocar pra gravar. Já tá gravando, Bota o dedinho assim, ó. vai, 1, 2, 3 e... Eu gostei muito do filme. Outro. E no romantismo, na época do romantismo, a diferença entre o romantismo e o idealismo é que o romantismo era... Ih, eu não sei o que eu vou enrolar. Apaga aí.